Tá vendendo mais, mas o lucro da sua loja desapareceu. Isso daí é sinal de que tem alguma coisa, mas é muito errado na sua operação. E se você tá com problema de fluxo de caixa, tá vendo que essa lucratividade está diminuindo mês após mês, fica comigo até o final, porque aqui a gente vai trazer estratégias práticas para você identificar quem tá sendo o vilão da sua margem. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast do Maestria do Varejo. Ao meu lado está meu sócio e amigo Fabiano César. Mais uma vez estamos aqui. Hoje o assunto é muito legal, né? Não é sobre faturar mais, é sobre lucrar mais. E aí a gente vai destrinchar isso tudo aqui hoje, né, Fábio? Para entender por que muitas empresas faturam e cresce 20% e cresce 30% com relação ao ano anterior e vê o dinheiro indo pelo ralo, né? Aumentar o faturamento não necessariamente significa que tu tá aumentando sua lucratividade, né? Exato. Eu vejo muitos empresários pensando em atingir o próximo milhão, quando na verdade você tem que pensar em aumentar o próximo lucro do milhão, né? Não o próximo faturamento. Tem uma frase, Fabiano, que eu costumo dizer, e eu queria que você que está nos ouvindo e nos assistindo aqui hoje, escrevesse isso daí para que isso se eternizasse dentro de você. Faturamento enche o ego. O lucro é que vai encher o bolso da sua rede de loja. Então, não pensa só em aumentar atingir o próximo milhão de faturamento. Você tem que, de fato, aumentar a sua lucratividade. Fábio, eu sempre falo para os meus amigos que se você tem uma empresa pequena com alta lucratividade e isso está ok para você, não tem por que expandir rede, aumentar, não sei o quê. Porque muitas vezes, cara, o grande ganha muito dinheiro, o pequeno ganha muito dinheiro e quem está no meio do caminho ali a gente já viu perder dinheiro. É onde se ferra. É onde se ferra, porque o que acontece? Quando tu começa a faturar acima do simples, o jogo muda. E quando tu não está preparado e não tem gestão para levar a tua empresa com lucro presumido ou lucro real, cara, se tu não tem um advogado tributarista, um contador fera tu vai nisso, morrer com os impostos, não, cara. vai perder todo o teu... Tu vai ver o teu lucro escorrendo assim, ó, pelo meio dos teus dedos, assim, sem saber o que fazer, né? Tu vai falar assim, meu Deus, tô pagando 70 mil reais por mês de imposto, e agora? Antes eu pagava 25. Exato. E isso é o jogo de quem quer só faturar mais e não prevê isso, né? Quais são os impactos de faturar mais, né? Bom, você que está assistindo o nosso podcast aqui já viu a gente falar sobre até segurar o faturamento para poder não perder dinheiro, né? Tu trouxe um exemplo de um case sobre isso já, né? Onde não podia passar daquele limite e às vezes é sobre isso, né? É sobre preservar o seu lucro dentro daquele faturamento que te dá lucro, né? Isso é o falso crescimento, né? Você aumenta suas vendas, mas você diminui o seu lucro. Isso gera uma falsa sensação de que você tá crescendo. Não tá. Às vezes você tinha uma loja e tu tinha uma lucratividade com essa loja líquida ali de 30 mil reais por mês, digamos assim. 30 mil sobrava para você, lindo, maravilhoso, uma loja. Aí tu foi para 2 lojas e as 2 lojas hoje ela tá te dando 35 mil de lucro líquido. Aí tu foi para a 3ª loja, quando você abriu a 3ª loja, você começou a ter 20 mil de lucro líquido, somando todas elas. Isso daí vocês acham que é brincadeira? É a realidade de muitos empresários que eu vejo. Inclusive eu tava falando com uma empresária e ela faturava 300 mil reais por mês. 300 mil por mês. E ela falou assim, nossa, Fábio, que saudade da época que eu faturava 300 mil por mês, porque eu ganhava muito dinheiro. Hoje eu faturo $500 mil por mês e não sobra nada para mim. Eu não tenho um centavo na minha conta, um puto no bolso. E ela tá faturando 200 mil a mais por mês. A gente tá falando de mais de 2 milhões de reais por ano que ela aumentou o faturamento dela. E cadê esse lucro? Cadê o aumento da lucro? O que adianta você ter aumentado em 2 milhões o seu faturamento? Isso são vários erros que se cometem, né? Um deles vai ser provavelmente parte tributária, que é onde o imposto vai comer todo o dinheiro, mas tem muito problema aí também em falta de negociação com fornecedores, as compras mal planejadas, né? Cara, porque já comprava errado, aumentou o faturamento, piorou ainda mais. Esse é o problema, né, Fábio? Tipo assim, ó, quando tu tem uma gestão ok,
e tudo está alinhado, não tem problema crescer. Por isso que lembrem que no início eu falei, quando está tudo ok, beleza, tu vai crescer preparado para isso. Agora, quando tu tem pequenos problemas dentro da tua empresa, o aumento de faturamento faz o quê? Aumenta esses problemas, potencializa tudo. Essa potencialização nas vendas, ela não vem sozinha, ela vai potencializar compras erradas, atendimento ruim, falta de planejamento, desde estrutural até de compras, até de equipe, tudo vai ser potencializado. E aí, aonde que estoura essa bomba? Sempre vai estourar no fluxo de caixa, sempre vai estourar no financeiro. E aí, o que vai acontecer? O teu prolabore vai embora, a tua retirada de lucros vai embora, e aí é sobre isso, né? Tu tá usando o teu dinheiro do teu lucro para corrigir problemas que tu tinha lá no passado e que se potencializaram agora com esse aumento de faturamento. Tem que tomar muito cuidado quando você tem você tem uma falha no seu planejamento, porque as pessoas às vezes elas querem tratar o resultado. O meu resultado está sendo de lucratividade baixa. O meu resultado está sendo de baixo volume de vendas. Você quer tratar o resultado, quando na verdade você teria que tratar a origem do problema. O que te levou até essa situação? Porque eu vi empresários que tinham faturamento de 200 mil por mês e quando dobrou o faturamento praticamente quase entrou em ruína, quase quebrou, porque com 200 mil de faturamento já comprava muito errado, com 400 mil de faturamento, meu Deus do céu, piorou o problema. E aí o que acontece? Ela dobrou o erro, dobrou o estoque e quase quebrou a empresa. Então tem que tomar um cuidado. Mas eu quero puxar um gancho para ti aqui, que eu quero que tu dê uma aula sobre isso. Eu tenho um amigo agora que me chamou essa semana e me falou, Fabiano, das nossas conversas surgiu muita coisa, mas a chave virou quando eu percebi que o problema estava na precificação. Eu estava precificando errado meus produtos. Produtos que eu poderia estar com uma margem um pouco maior, estava muito pequena. Produtos que eu estava fazendo giros gigantes, R$1 a mais, 2 ali, poderia estar me dando um lucro de $500 mil por ano. E aí eu queria que tu dissesse para mim, aí, quando faz essa virada de jogo que a pessoa entende como precificar de forma correta, tudo muda, né, Fábio? Olha só, se você já tá gostando do que você tá ouvindo aqui, eu já quero pedir para você curtir, dar o seu like aqui, deixa ele aqui, curte esse vídeo, já se inscreve no nosso canal e já ative essa notificação de sininho, porque conteúdos como esse, melhores do que esse, virão pela frente e você vai precisar ouvir para você poder se identificar em algumas fragilidades na sua operação e já melhorar, né? Então, se está fazendo sentido para você, já curte, já começa a seguir no nosso canal, @Maestria do Varejo no YouTube, nas plataformas de streams, @Fala Maestro e no Instagram, Fabio.Arruda_oficial. Quando a gente fala, Fabiano, sobre precificação, a gente tem que tomar um cuidado, porque assim, a precificação, na maioria, de 90% dos casos, ela é feita sobre o desejo do empresário. Eu quero ter X% de lucratividade, então eu quero ganhar tanto, então eu vou vender por tanto. Só que quando a gente entra para estudar eu quero ganhar tanto, aí você pergunta, tá, mas por que tu quer ganhar tanto? Qual que é o seu break-even? Qual que é o seu ponto de equilíbrio? Não faço ideia. O que é isso? O que é ponto de equilíbrio? O que é break-even? É tão bonito botar vezes 2, vezes 3, mas qual o sentido, né, disso? Se você não tem clareza sobre o quanto que vale sua despesa fixa, quanto que tá a sua despesa variável, qual que é a média que gira isso daí, quanto que você está tendo ali de desejo de tirar de lucro, né, de dividendos, lucro final. Se você não sabe isso daí, ou você está precificando muito acima do ideal e está perdendo vendas, ou você está precificando muito abaixo, gerando prejuízo e perdendo venda também. E outro erro muito comum, Fábio, já que tu falou de precificação nesse nível, é precificar de forma linear, né? O cara, às vezes, a loja inteira com markup de 2. O mesmo markup para a loja toda. Cara, isso é outro erro fatal, né? Porque a gente fala, eu tava falando com esse meu amigo justamente sobre isso. Aí uma das ideias que eu dei para ele é assim, cara, pega os produtos onde os teus clientes têm a maior percepção de preço daquilo. O que é percepção de preço? Me fala, eu sei que a palavra é mais clara, mas na prática o que seria percepção para entender o produto? Vamos trazer um supermercado aqui de exemplo que é o mais prático. Quando tu entra no supermercado, tem lá 20 mil itens, 10 mil itens que seja. Cara, se tu souber o preço de 10, tu já é fera.
Tu não sabe nem dois, né? Porque a tua Eu só sei o azeite e o macarrão. Tá. E aí, esses produtos como arroz, feijão, óleo, carne, né? Esses produtos que são da cesta básica, vamos dizer, tu tem noção de preço, tu tem percepção de preço, tu sabe que aquilo custa uma dúzia de ovos, sei lá, 12, 15 reais, agora tá bem mais, né? Mas tu sabe o preço daquilo, então tu consegue comparar. Agora... Você falou pra mim, você falou a dúzia de ovos aí, eu lembrei, eu vi um post no Instagram, falei assim, nossa, vocês viram o preço do ovo? 40 reais a bandeja com 20 ovos. Eu falei, esse povo tá comprando onde? Galinha de ouro? Que louco, 40 reais, imagina. E aí eu fui no mercado, onde eu sempre compro. Eu falei assim, o povo maluco comprando 40 reais novo. Aí quando eu cheguei lá no mercado, eu comprando o mês inteiro, sempre comprando, nunca olhei pro preço. E pagando 29, 30 reais ali no ovo. Eu falei assim, uma dúzia. Caraca, meu, o negócio não tá esse preço mesmo. Tá bem mais do que isso. Eu nem tinha noção, eu só tava pagando ali. Exato, e aí tu pega, quando tu tá no mercado comprando, tu compra esse produto da cesta básica e viu que tá bom ali o preço, sai comprando o resto todo. E aí, quando tu pega uma pasta de dente, uma escova de dente, uma escova de cabelo que a tua esposa pediu, um suco de uva, Quanto não tá sei o quilo do pão que você tá comprando na padaria? Então, Nem exato. olha isso. E aí, o que acontece? Nisso aí, tu não sabe preço. E aí, é aí que tá o lugar de tu botar uma margem maior, né? Então, na loja não é diferente. Tu pega uma loja de confecção onde tem uma camiseta básica que quase todo mundo sabe que varia aí entre 50 e 100 reais, dependendo da marca, claro, dependendo do tecido, tudo. A pessoa tem noção de preço. Agora tu vai falar de um vestido feminino, um arco de cabelo, uma carteira, uma meia, um tênis. Cara, não dá para saber preço de tudo. E aí o mais importante nessa hora, Fábio, é a comparação interna. É isso que eu falei para esse meu amigo. Cara, tenha 2, 3 linhas de produto similares, porém com qualidades diferentes, com benefícios diferentes e com preços diferentes. Ou seja, tu mesmo vai ser a comparação do teu cliente dentro da tua loja. Isso é precificar de forma inteligente, né? Eu tenho esse copo aqui, eu tenho outros 2 copos similares. Cara, esse aqui é R$19,90, esse aqui é R$15,90, esse aqui é R$9,90. Mas qual que você quer vender desses 3? O de R$15,90, que é o que eu tenho mais margem, tá? É o que me dá mais margem. E isso é o que o cliente vai fazer. Vocês estão entendendo, né? O preço do meio geralmente é aquele que você quer mais movimentar a venda. Porque eu compro esse de R$15,90 pelo mesmo preço que eu compro de R$9,90. Só que eu deixo ele uma embalagem, uma iluminação, um marketing mais forte em cima dele. Ou seja, eu agrego valor a ele. É diferente da percepção de valor. Ó, agregar valor ao produto. Então eu agrego valor a esse de R$15,90. O que acontece com a cabeça do cliente? Cara, o R$19,90 não vale isso tudo, tá muito caro para mim. Mas eu também não quero levar o pior de R$9,90. Então eu vou levar esse de R$15,90 aqui, que ele tá bonito e tal, a qualidade é boa e o preço tá no meio do caminho. Mas em outras lojas esse R$15,90 tá R$9,90. Só que ele não foi comparar em outras lojas o preço daquilo ali, porque ele não tem percepção de valor. Por exemplo, assim, né? A gente na Ricardo Eletro, quando a gente anunciava lá um refrigerador, por exemplo, colocava lá um refrigerador frost free, não sei o que, tantos litros, 999. Aí a gente colocava um outro refrigerador por 1.299. Aí colocava um outro refrigerador por 1.799. O cara olhava assim e falou assim, caraca, 1.799, pô, estourou meu orçamento, isso daqui não vai caber. Pô, 999, cara, deve ser muito vagabundinho, né? Eu acho que não vai valer. Eu vou levar o de 1.299. A gente tá falando de R$300 ali de diferença, quase. Na parcela ficou R$30 a mais. R$30 a mais. Quer saber de uma coisa? Dane-se, vou levar isso aqui. Esse é o Mas jogo. qual que é o que ele queria vender? O 1.299, os outros só foram um chamariz. E é isso, às vezes, você começa a perceber que às vezes você tem um produto, não é nem questão de faixa de preço, mas você pode ter um modelo de produto que atrai o teu cliente por ele se familiarizar mais. E, por exemplo, vamos supor aqui uma calça. Só que é essa calça que faz você vender, às vezes, uma camiseta básica que tá ali junto. Né? Se você tirar a calça, talvez você não leve o público para tua loja e a venda da camiseta diminui. E aí a venda da camiseta, talvez você tinha uma lucratividade muito maior, né? Isso aí que tu falou é tão bizarro que o marketing e a intenção de compra do cliente é uma coisa que é inexplicável. O ser humano tem uma pesquisa que se faz com máquina de refrigerante, por exemplo.
Eles botam numa faculdade lá uma máquina só da Pepsi. E aí a Pepsi vende 100 latinhas de refrigerante por mês. E aí eles pegam e colocam uma máquina de Coca-Cola do lado. O que acontece? Vende 50 Pepsi, 50 Coca? Não. Vende 100 Pepsi e 100 Coca. Por que disso? Porque quando só tem uma opção para escolher, o cara olha e fala, não, eu não gosto de Pepsi. Então segue. Que massa. Aí o cara olha, top tem demais. Coca ou Pepsi? Qual que eu escolho? Vou na Coca. Ou seja, tu começa a vender para mais pessoas. Cara, é muito louco. E na loja não é diferente. Isso que a gente tá falando aqui, a gente já viu várias vezes no visual merchandising de lojas, né, Fábio? Pô, por que não agregar os produtos ali um ao lado do outro, dando essa sensação de preço e de variedade? Agora tem um outro lado, menos é mais, né? Tu ter 50 daquilo lá faz com que... Exatamente o que eu ia falar para você. A gente tem que ter a opção para o consumidor, mas também, pô, aí ou você é 8 ou é 80, né? Porque ou você tem um ou você quer ter 20, 30 variedades. Não é assim. Então, quantas vezes eu já falei até com os nossos mentorados, né? Eu tenho um parceiraço ali que ele é comprador de uma grande rede de varejo. Ele chega a movimentar 100 milhões de reais em compras de mercadoria por mês. Uau. Por mês. E aí, vamos falar aqui que um desses fornecedores que ele comprava, ele ia comprar lá, ele comprava por mês em torno de 10 milhões de reais, por exemplo. 10 milhões de reais ele comprava por mês ali de mercadoria. E aí, todo mês ele comprava 10 milhões desse fornecedor. Só que esse fornecedor, ele tinha lá umas 7, 10 variedades de produto no portfólio. 10 variedades do mesmo produto. Quando ele assumiu a gestão de compras, ele falou assim, pô, quer saber de uma coisa? Eu vou enxugar isso daqui para 3. Pô, ele reduziu 70%, dando quase um infarto no dono da empresa. Acabou com a família. Né? A empresa, eu acho que o dono chegou assim, quando viu, falou, pô, os caras querem acabar comigo. Ele comprava 10 milhões de mim e tá reduzindo 70% agora do volume, tá maluco, do mix, né, vai me quebrar. E aí, ele contando que foi o dono, foi o gerente, foi todo mundo lá, a comitiva inteira. Entendeu o que tá acontecendo. Entender, pô, cara, o que a gente fez de errado? Tem alguma coisa que eu fiz? Você ficou bravo, tá cortando tudo isso? Ele falou assim, não, cara, peraí, eu fiz um estudo aqui dos mais vendidos e não faz sentido. Eu sei o que eu tô fazendo. Você confia em mim? Confio, não, eu confio, tá chegando agora, né? Mas tá bom, você sabe o que tá fazendo, vamos fazer um teste. Ele, não, vamos fazer um teste assim, vai funcionar dessa maneira. Ele reduziu de 10 para 3 e trabalhou na profundidade. Resumindo, gente, 3 meses depois, ele comprava 10 milhões por mês. Ele aumentou em 30% o poder de compra, reduzindo em 70% o mix de produto. Né? Então, às vezes o menos é mais. Você tem tanta opção para o teu cliente que ele se perde. Isso daí é prejudicial para você também, que está rateando muito a tua verba de compra. E aí, às vezes, falta naquilo que mais vende, porque você colocou muito nos pouquinhos ali para poder preencher espaço da loja e você acabou dificultando aquele produto que gira mais, porque você não consegue repor ele no tempo hábil de vender e gera ruptura. Parece aqueles restaurantes que a gente vai, esses dias a gente eu reclamei de um pra ti, eu falei, cara, quando o cardápio pegou uma bíblia assim, eu já não consigo escolher, eu não sei o que escolher. E na jornada do cliente dentro de loja não é diferente. Se o cliente olha, tem 3 opções, 4, e ele escolhe entre essas 4 e dá um jeito e compra. Muitos vão lá e tem 20 opções, eles ficam confusos, não conseguem decidir. Meia hora só para pedir, escolher alguma coisa. Não, e não conseguem decidir, muitas vezes não compram. Cara, comece a observar isso. E aí, né, Fábio, tu começa a cutucar isso aí, começa a pensar que quando tem essa variedade de 3, 4 similares, a gente está falando de um custo de estoque, mas quando tu tem 20, já é outro custo, ou seja, o teu lucro está todo parado no teu estoque, né? E tudo vai também com o metro quadrado da sua loja, né? Uma loja que detém um metro quadrado de 100, por exemplo, 100 metros quadrados, e a outra que tem 500 metros quadrados, ela vai precisar de uma exposição muito maior de mercadorias, né, de mostruário ali para poder vender. Então é onde você pode explorar um pouquinho mais novas categorias, né? Só que não sair ampliando o mesmo grupo de produto com uma encaralhada de variedade de produto. Tu vai trabalhando ali com outras categorias, com outros grupos. Então você tem que pensar muito antes de você sair ampliando o seu mix de produto. Recentemente a gente estava numa loja que a gente começou a enxugar assim o mix de produto dele, porque a gente mostrou para ele cauda longa, que é o curva C de vendas, tá gigantesco.
Falei assim, cara, olha isso daqui, ó. Tu tem 2.000, por exemplo, né? Vou citar um exemplo aqui para vocês. 2.000 SKUs, que é a quantidade de produtos. De 2.000 variedades, né? De 2.000 SKUs, cara, tu tá vendendo 200. Tu tem 1.800 aqui que nem performa. Ele só tem variedade. Pô, vamos enxugar esse negócio. Ah, fala, mas eu vou ficar com buraco na minha prateleira. Não, meu irmão. Se você tem aqui, pensando que você que está nos ouvindo, pensa numa prateleira, né, verticalizada. Se você tem ali várias gôndolas verticalizadas, pega 3 e coloca do mesmo produto. Três, curva A, né? Do curva A de venda, aquele produto que gira muito, coloca ali, em vez de você ter no estoque, deixa tudo ali na exposição e joga. Pô, eu fui numa loja de calçados com a Camila recentemente, que eu achei muito maneira a forma que ele estava expondo. Inclusive é lá onde você tem loja. E eles tinham assim o calçado que ficava em exposição. E ali, já onde estava a exposição, ele deixava os tamanhos, as caixas, né? Então você já conseguia escolher, ver o que estava. E era o estoque deles ali. O estoque é justamente o que está disponível. Só que assim, visualmente era muito bem organizado. Então você sabia exatamente ali as numerações, estava tudo bem organizadinho, enfileirado. Cara, foi muito massa a experiência, né? De você, em vez de você esperar o vendedor trazer o seu tamanho, tava ali, tu já pegava, tu já vestia, já colocava de volta e assim por diante. Velocidade, praticidade, visualmente ficou bonito. Muito mais rápido o atendimento, muito mais rápido. E, obviamente, ela colocou uns 15 pares no pé e saiu sem nenhum, né? Aí, depois a gente foi em um outro que tinha só 2 variedades. Olha o que aconteceu. Uma loja gigante, praticamente, sei lá, uns 400 metros quadrados aquela loja deve ter. 400 metros quadrados. Ela colocou uns 15 pares no pé. E eu fui trazendo mais uns 15 pares para ela ali. E aí ela falou, bati o olho, não. Bati o olho, não. Colocava no pé, não gostei. Esse daqui não combinou. Aí a gente foi numa outra loja, uma boutique, que deve ter 10 metros quadrados. A mulher deu 3 opções para ela. Ela foi lá e escolheu. Eu falei, porra, de sacanagem. Mas com certeza nessa boutique estava mais bem exposto, estava mais iluminado o produto, estava tudo mais premium. E às vezes é o mesmo produto, só que a outra loja, por conta da variedade, às vezes o mesmo produto lá não vai chamar tanta atenção. Eu falei assim, tu percebeu que esse produto aqui tinha naquela loja 50% mais barato e é igualzinho? Mas não era igual, sim. Né? Parecido. É mais ou menos isso. Ou seja, o menos é mais, né? A gente foi numa loja gigante que tinha um monte de variedade e ela não escolheu nada. Tem uma outra coisa que me incomoda muito nisso tudo que a gente está falando aqui, que é faturar mais e cadê o lucro, né? Que são os aumentos de gastos operacionais nesse processo aí. A gente cansa de falar para os empresários, né, Fábio, que tomam essa decisão de ampliar a rede, que tem que esperar sentir a dor para daí resolver a dor. E muitas vezes o empresário faz ao contrário, né? Enche de funcionário, aumenta essa folha de pagamento, meu Deus, força o RH a gastar um dinheiro que ainda nem entrou, pensando numa venda que ele está pretendendo fazer. E aí o que acontece? Aumento do custo operacional forte, né? Porque a despesa de funcionário, ela mata ali se tu não cuidar, né? E a gente tá falando aqui que funcionário tem que ser entre 10% e 15% do faturamento bruto. A gente já viu folha de pagamento 30, passando de 20%, né, cara? 30%, Absurdo. né? A gente já viu de 30%. Então, assim, era ali que tava o problema. E aí, o que faz? Sai demitindo todo mundo? Nem dá, porque isso tem um outro custo que você o cara já não tá com preparado. Caixa lascada, tu vai mandar embora a galera. Então, é um problema. Então, assim, sintam primeiro a dor, né, Fábio? Para depois sair botando gente para dentro, para depois sair ampliando setores da tua empresa, porque esse que a gente que eu estou falando aqui de exemplo, ele aumentou pessoas no marketing, ele aumentou pessoas no compras, ele aumentou pessoas no RH e aumentou vendedores e gerentes e supervisores, tudo de uma vez só. Caraca, o faturamento nem veio naquela proporção que um dia virá, mas e até vir? Paga como? O faturamento foi até aumentando, mas ele falou assim, cara, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo, vou precisar de fulano aqui, fulano ali. E aí quando viu, ele sobrecarregou, aumentou o faturamento, mas sobrecarregou o custo fixo da operação. Foi-se embora o lucro. E aí, esse é um dos sinais que pode estar acontecendo na sua loja, né? Você está com custo fixo, às vezes, muito inchado, e isso está fazendo com que você... E eu estou falando de custo fixo, né? Nem só de folha de pagamento. Mas tu foi aderindo tantas ferramentas, ferramentas, né? E serviços ali no meio,
que foi sobrecarregando o custo fixo da operação. E aí, o que a gente precisa, né, se atentar? Isso são erros, né? Então, já partindo ali para uma solução, será que você hoje, né? Vou trazer aqui um ponto de reflexão. Será que você tem hoje alguma despesa fixa na sua loja que você poderia transformar ela em despesa variável? Que maluquice é essa, Fábio? Hoje você tem eu não estou falando para você abrir mão do que você tem hoje de serviços ou de funcionário, mas se você tem um custo fixo que está sobrecarregando a sua operação, o que é o custo fixo? Se vender ou não vender, eu tenho essa despesa. Ela está lá, ela existe. O que é a despesa variável? Só vai aumentar de acordo com a venda. Só vai acontecer, só vai aparecer essa despesa se a venda acontecer. Imagina que você tem um vendedor na loja, aonde ele ganha um fixo. Ganha um fixo lá. E se ele vender ou não vender, você está pagando esse fixo na operação. Agora, se você conseguisse, né? Eu estou falando aqui só para poder facilitar o entendimento para vocês. Eu tenho R$2.000 de custo fixo de um vendedor. Imagina se eu tivesse a possibilidade de anular esse custo fixo e pagar ele só com base na venda. Então, e eu pagar ali, por exemplo, hoje ele representa 5% na minha folha, mas que eu pudesse colocar ali até 10%, ou seja, o dobro do que ele ganhava, ele pode ganhar de acordo com a venda variável. Aí tu fala assim, pô, Fábio, mas eu vou pagar o dobro para ele? Sim, mas você vai pagar o dobro dentro da venda que aconteceu. O problema é que hoje você já paga se ele não vender nada. Então, é essa linha de raciocínio que você pode ter. A gente tem, por exemplo, cosmético, que é um segmento, né, que vem em mente aqui agora rápido, que a gente poderia pensar nisso. Como é que eu transformo um vendedor em despesa variável e não em custo fixo? Eu até elimino esse custo do vendedor. Ou eliminar. Como que a gente poderia eliminar? Eu tenho um vendedor, que é vendedor da minha loja, e o segmento de cosmético pode ser que você também aí tenha essa possibilidade, tá? Dependendo do teu segmento. Posso desligar esse vendedor e transformar ele em promotor de vendas, onde a indústria arca com essa despesa para mim e ele tá ali, ó, full time na minha loja. Eu posso fazer dinâmicas, premiações com ele, não tem problema. Sem vínculo empregatício, sem despesa mensal. Despesa fixa nenhuma. Isso é um promotor. Outra maneira que a gente poderia fazer, Fabiano. Ah, Fábio, eu não tenho como ter promotor na minha loja. Beleza? Por exemplo, material de construção daria para ter promotor, cosmético daria para ter promotor, farmácia daria para ter promotor. Então, estou trazendo aqui para vocês poderem pensar, né? Mas vamos pensar aqui, Fábio, meu segmento é moda. Eu não tenho como ter promotor, por exemplo. Ah, beleza, não dá para você ter um promotor. E se você pensasse numa estratégia, por exemplo, isso lá na Cavaleira a gente trabalhava dessa forma, né? A gente tinha um piso, onde dentro de um mínimo de faturamento, a pessoa ganhava o fixo dela. Então ela garantia o fixo dentro desse mínimo. Se ela ultrapassasse esse mínimo, a gente anulava o fixo e pagava só a comissão. Então, essa é uma forma que a gente poderia pensar ali numa negociação. Ela ganhava só em cima da variável, né? Vou falar para ficar mais claro, né? Digamos que você tem um piso do comércio de 2.000, né? Então, tu é meu funcionário, tu ganha 2.000 mais comissão. Só que eu tenho um acordo contigo que eu vou te pagar 10% em cima de todas as tuas vendas, independente de fixo, de qualquer coisa. Ou seja, a partir do momento que tu vendeu 20 mil reais, o teu fixo está garantido. Dali para cima, você vai ficar só no variável. Ou seja, se tu vender 40 mil, teu salário vai ser 4 mil. Não vai ser os 4 mais os 2 do fixo. Não é sobre fixo mais comissão, é só variável. Então, o que acontece, Fábio? A partir do momento que esse cara aqui, ele vai só na variável, quanto mais tu vender, mais ele vai ganhar, mas tá tudo certo. Agora, quando tu tem um fixo alto e uma comissão um pouco menor, aí é o problema, porque daí os teus vendedores ruins, eles levam o teu lucro embora dentro do salário deles, né? E aí, aqui eu gosto de fazer o seguinte, para mim, salário é fixo mais comissão mais bônus. E aí, se você quiser trazer o fixo mais comissão só dentro de variável, como a gente falou, também é ok. Mas é no bônus que está o jogo. O bônus tem que ser o mais alto. A variável bônus tem que ser o melhor
do salário dele, porque é no bônus que tu carrega as corridas de vendas, porque é no bônus que está o produto com maior lucratividade, porque é no bônus que está fazendo as tuas campanhas de marketing, teu desempenho todo ali de lucratividade que tu quer trazer, valer. E aí nesse bônus, sim, ele é premiado, premiado alto. Digamos que tu tenha 5% de comissão, o bônus pode ser 10%, porque é no bônus que ele está vendendo produto de maior margem. Aí sim, Fábio, esse problema aí de excesso de gastos com folha de pagamento, ele vai embora, ele some, ele vai diminuindo assim ó, rapidamente, porque quanto mais tu fatura, mais tu gasta, e não ao contrário, fatura igual gastando mais, né? Que é o que a gente viu acontecer com alguns empresários que contrataram a gente para a gente resolver esse problema que a gente contou ali no início, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, essas bonificações, pô, é nela que eu posso me ancorar até com o gerente da loja. Se você não quer já entrar com a equipe de vendas, você pode criar as metas direcionadas para onde? Para lucratividade. Então, por exemplo, você tem o seu fixo e você tem o seu variável, mas você vai ter uma bonificação ou de valor fixo ou em percentual. Por exemplo, você pode ganhar mais 0,2% de comissão se você atingir a meta de margem de lucro. E aí você, além da sua comissão, você ganha mais 0,5% ou você ganha mais 1%, né? Depende muito do que você paga, né? E de quanto você movimenta de venda. Agora tu tá falando grego aqui para 90% dos empresários, né? Meta de lucratividade, Cara, existe se já é uma loucura colocar na cabeça. Eu acho que tem empresário que fala assim, pô, Fábio, você tá maluco? Se é difícil eu falar para ele que é o ticket médio, quanto mais lucro. Tem empresa que não tem nem meta de faturamento. Meta de venda, não trabalha nem com meta de venda. Então, assim, meta de lucratividade, aí quando a gente fala de gerente, supervisor, cara, isso aqui é a base, né, Fábio? O vendedor, ok, ele pode ganhar em cima de faturamento, em cima de comissão de vendas, mas o gerente e supervisor, cara, o principal foco do salário tem que ser na lucratividade, né? Pensa aqui, ó, e agora vocês vão começar a perceber, a identificar a cereja do bolo, né? Digamos assim. Pensa que você tá com o seu gerente de loja. E aí o seu gerente não fica enchendo o saco para você quando as vendas estão fracas? Você tem que dar desconto. Vamos fazer promoção, vamos fazer um liquida. E aí tu começa a dar liquidação sangrando. Pô, tu acabou de fazer me lembrar dos Smurfs agora, um filme que meu filho tava vendo e fala igualzinho Papai Smurf. Não é assim? Né? Coloca aí o editor. Te vi todo azul agora. O editor, me deixa azul agora ali. Quem tá assistindo, eu vou me transformar no Smurf. Assim, o gerente, cara, ele fica maluco, fazendo a sua vida um inferno, querendo que você faça a promoção para você conseguir acelerar a venda dele. Por quê? Ele ganha sobre faturamento. Aí ele ganha, o vendedor ganha e você não ganha. Todo mundo tá ganhando, menos você. Então, quando você atrela a comissão do seu gerente somente no faturamento, qual é o sinal que você está transmitindo para ele? Eu quero faturar, independente do que aconteça, eu quero faturar. Agora, quando você coloca uma variável, e essa variável ela tem que ser mais atrativa do que a própria comissão sobre o faturamento, em cima da lucratividade... ele vai cuidar. Quando o vendedor fala assim, vamos fazer promoção, você tá maluco? Não, vamos vender o que tem, no preço que tem. Vamos fazer Fabiano, vamos fazer uma dinâmica interna aqui. A gente poderia até trabalhar com 30% de desconto para o cliente, mas vamos trabalhar com 10% de bonificação para o vendedor? Em vez de 30% para o cliente, vamos trabalhar com 10% de bonificação para a gente estimular a galera aqui internamente a fazer essa venda? Porque ele tá olhando pro lucro, senão ele já ia falar, vamos lá, vamos puxar o Fabiano aqui e fazer a promoção agora de 30. Tu deu aquela dica que vale a pena anotar, então pega papel e caneta na mão aí, chama a Siri, faz o que quiser, dá um jeito de anotar, ó. Alguma vez na tua vida tu já pensou em, ao invés de dar 30% de desconto pro teu cliente, dar 10% de bônus pro teu vendedor vender esse produto no preço cheio? Duvido, Fábio. É um produto de R$100, R$1.000 que você vende ali. Aí tu fala assim, eu dou R$300 de desconto pro meu cliente para fazer uma promoção. Aí tu fala assim, Fábio, mas eu vou dar R$100 pro meu vendedor, pô, é muita coisa, eu posso dar 50, né? Posso dar 25. Como tu tava mas, meu irmão, 300... tu ia dar 300, cara. Tu ia dar 300.
Para de ser muquirana. É difícil, né, fazer isso aí, mas quando vira essa chave aí, a gente entende o jogo, né? Quando eles percebem de fato que, pô, era 300 e eu tô dando 100, eu tô ganhando 200 e tô vendendo esse produto, é aonde tá o segredo para você gerar lucratividade. Fábio, então vamos pensar. Para ter mais lucro, primeiro tem que planejar bem compras, né? Negociar com o fornecedor, prazo de pagamento, desconto, VPC. O jogo começa aí, né? No comprador. Exato. Eu tenho que ter esse planejamento de compra estruturado e eu preciso ter uma estratégia de precificação. A gente falou sobre não utilizar uma margem para toda a loja. Eu posso ter uma margem por categorias de produto, uma categoria me dá um markup de 1.7, outra me dá de 2, outra me dá de 2.3, outra me dá 2.5. Então eu posso variar a minha margem de acordo com a categoria, ou fornecedor, ou tipo de produto. Aqui fica mais uma dica, ó, me lembro, as coisas vão vindo na minha mente. Marca própria, né, Fábio? Quem trabalha com marca própria não é vezes 2, não é vezes 3, é vezes 10, né? Aí é onde o filho chora e a mãe nem vê, então, né? Porque... Aí, na margem de lucro, aí, na rentabilidade de uma empresa, quem tem a oportunidade de ter marca própria, tenha, né? E faça disso um jogo dentro da tua loja. E, né? ó, já vou dar uma dica aqui para vocês. Você que... Pô, cara, eu era muito fã da marca Cavaleira. Você não tem noção, assim... A história por detrás, pô, me dá até dó, assim, de como se desfez a marca, né? E acredito que você que está nos ouvindo aqui, que passou já dos seus 40, 50 anos, provavelmente sabe o que tá falando. Sabe o que eu tô falando. Então, assim, Cavaleiro é uma marca incrível, cara. Só que aí você fala assim, pô, mas a Cavaleiro é a marca própria. O engano seu ali, eles tinham a marca deles, só que eles não eram o fabricante. Por exemplo, as cuecas que a Cavaleira produzia ali, era tudo a Lupo que gerava, né? E só colocava a etiqueta ali, a identidade. Os calçados, não, pô, cara, a gente tinha calçados ali da Ramarim, a gente tinha Flywalker, que produzia ali só com a marca própria. E colocava a marca, fazia o detalhe. Então hoje fica essa dica: qual é a indústria que você pode fazer uma parceria para desenvolver sua própria marca? E ali no calçado, por exemplo, tu pode ter ali você pode ter a Nike, tu pode ter uma chuteira da Adidas, tu pode ter uma própria chuteira tua. Ou não vou falar, vamos falar de tênis casual, né? Você pode pegar ali uma marca famosa de calçado e ali duas famosas e uma intermediária. Tu coloca a tua ali no meio. Mas assim, coloca a tua e guarda para você. Não conta pro vendedor que é a marca própria da empresa. Quando faz a marca própria, não faz com o nome da tua loja, né? Cria uma marca do zero, faz um Instagram para essa marca, tira foto, faz esse Instagram acontecer e só você sabe que é marca própria. Teu vendedor, a tua equipe não precisa saber que aquilo é uma marca própria, senão eles não vão dar valor para aquilo. Exato. E aí, quando tu tem que fazer corrida de venda em alguma coisa, o que tu faz? Pega aquele produto que tu pagou 10 e que tu vende por 100 e faz corrida de venda nele. Dá esse 10, 20% do teu vendedor vender aquele produto, ele vai sempre vender. Gente, olha o que o Fabiano falou. Isso daí é muito importante. Não conta para tua equipe que é a marca própria. Eu vou ressaltar isso daqui, porque de fato eles não vão valorizar. Então guarda para você, constrói a marca, leva para lá, coloca Hollywood a marca. E guarda para você. E faz um Instagram, e faz uma mídia, e faz um tráfego pago naquilo, porque vai valer a pena. A lucratividade é muito alta. E não precisa ter uma só. Tu pode ter a Hollywood, tu pode ter Just, tu pode ter não sei o quê. Tu pode vai ter colocando. P1, P2, P3, P4, tudo de marca própria. Várias posições de preço dentro da tua loja ali. Tudo dentro das tuas marcas próprias. Cria uma mais premium para um P4, cria uma outra para P3, P2, uma bem popular para P1. Ou seja... Com uma qualidade inferior ali, né? E aí, conforme tu vai subindo o preço, tu vai melhorando o nível de qualidade do produto. Semana passada a gente estava fazendo uma análise de dados com um cliente nosso, onde a gente começou a ver os maiores estoques dele eram em 4, 5 marcas e todas elas eram marcas próprias. Tudo certo, né? Ele está ali focando nas marcas próprias. E aí a gente trouxe essa ideia das corridas de venda porque o volume estava um pouco mais alto, porque ele tinha que produzir uma quantidade X para poder ter uma margem boa, né? Só que agora precisa botar para fora esse estoque, mas era isso, né? Ele tinha 4, 5 marcas diferentes, com preços diferentes, com design diferente, qualidade diferente, dentro do mesmo jogo ali, né?
Ou seja, maestros, se vocês querem melhorar essa lucratividade, fiquem atentos para os números do seu negócio. Não é só sobre vender. Aqui, quando a gente fala de lucratividade, tem muita coisa, Fabiano. Eu queria que você desse 2 exemplos, porque eu sei que essa lista sua aí passa de 30, mas 2 exemplos do famoso lucro oculto que pode estar consumindo ali a lucratividade, eles não estão vendo. O que é lucro oculto, gente? É o lucro que você não vê, mas ele existe ali nos bastidores da sua operação. Cara, Fábio, a gente fez um evento presencial onde eu fiz uma palestra sobre isso, onde tinha 24 lá itens de lucro oculto que a pessoa ia arriscando para dizer se estava bem, se estava mal naquilo. Mas os dois que normalmente consomem muito dinheiro do empresário são as taxas, né? Taxas de administração de banco, taxa de administração de cartão de crédito. E aí, cara, 1% de taxa de cartão de crédito que tu paga mais, vezes todo o teu faturamento anual, é muito dinheiro. E aí a gente já viu falar de 100 mil, de 200 mil, de meio milhão e de 3 milhões de reais que empresários estavam perdendo por falta de negociação de taxa de cartão de crédito. É uma ligação para o gerente do teu banco, é uma ligação para a maquininha de cartão que tu trabalha e negociar isso. Cara, isso tem que ser toda hora e tem que ser revisto trimestralmente, semestralmente, anualmente, porque assim, volta e meia, algumas máquinas de cartão, elas mudam a taxa e não avisam, então tem que ficar muito ligado. E aí tem, né, Fábio, renegociar aluguel e condomínio, renegociar valores que tu paga para serviços que tu tem, como contador, como advogado, como vários serviços que tu paga à parte, aí tu pode olhar luz, né? Quanto tu paga de energia, e na energia tu pode comprar energia no mercado hoje, ou tu pode botar placa solar na tua casa e dividir para tua loja, para tua empresa e para tua residência. São N coisas, né? Onde tem vários ralos ali que a gente, se não for tapando, esse lucro vai embora, né? Folha de pagamento é outro dele que a gente falou, que é muito gasto desnecessário também, né? Então, assim, marketing muitas vezes está acima do percentual necessário, pessoas gastando 10% do faturamento de marketing, cara, tem que ficar ali entre 2 a 3% no máximo de marketing. Então, assim, tu vai começando a enumerar esses gastos aí fixos, que a gente tá falando tudo que não tem nada a ver com venda, isso aí, cara, é complicado isso aí. Se tu não prestar atenção nisso aí, o teu dinheiro vai todo embora nisso aí. Às vezes, uma taxa de banco, onde você tem 2, 3 contas em bancos diferentes, que são R$ 150 cada uma. Nós estamos falando de R$ 500 por mês, aí nós estamos falando de 6 mil por ano. Uhum. Cara, 6 mil por Tu ano. vai somando aqui vai 6 somando. mil, 5 mil. A gente já fez exercício, né? Numa empresa a gente foi somando 6 mil aqui, o cafezinho que dava 60 mil no O ano. cafezinho, que era uma empresa grande, dava 60 Olha mil só, no ano. 50, 60 reais ali, 70, era 50 reais num dia, Cada 70 loja, no não sei o outro, quê, 60. Isso no ano deu 60 mil reais. Então, assim, Então, uma das coisas que a gente vê é a gente precisa tomar cuidado com esse lucro oculto e principalmente ter metas financeiras. Não é só sobre faturamento, você precisa ter metas financeiras, meta de lucratividade, meta de custo fixo, meta de despesa variável, saber ali qual que é o limite que você precisa atingir de cada uma dessas métricas para você, de fato, ter o controle da sua gestão. E para você que está alavancado financeiramente, o que é alavancado, Fábio? É quando eu tenho um empréstimo do banco, eu fiz um aporte muito forte dentro da minha loja, e aí eu tô pagando parcelas, né, fazendo reembolsos, e isso está fazendo com que a lucratividade fique negativa. O seu lucro final ele pode estar negativo, mas a pergunta que eu te faço é como é que está o seu EBITDA? O que não pode acontecer é o seu EBITDA estar negativo, porque o EBITDA ele vem antes desses lucros, empréstimos, antes dos empréstimos e aportes que você faz. Tá? Agora, se você tem um EBITDA negativo, aí você tem que tomar muito cuidado, porque significa que tem alguma sangria acontecendo na sua loja que não adianta você aumentar o faturamento, que só vai a ladeira abaixo. A saúde da empresa, o EBITDA mostra a saúde da empresa, se ela é saudável, se ela é rentável. Agora, como que você fez para chegar nessa rentabilidade, se foi alavancado ou não, aí é o outro jogo, né? Quanto que sobra depois que tira empréstimos
e valores que você aporta. Aí isso aí se chama o fluxo de caixa lá embaixo, que é o lucro líquido. Mas antes disso você pode entender se a tua empresa está saudável fazendo o EBITDA, né, Fábio? E aí é como a gente falou antes, quando o EBITDA está negativo, não é a hora de crescer, porque tu vai crescer desordenadamente, causando mais problemas ainda. Isso só vai inflar, só vai potencializar todos esses problemas. Não, né? você tem que entender as despesas e começar a se alinhar em cada etapa, né? Começar a alinhar cada etapa para poder não estourar dessa maneira. Bom, então a gente falou de planejamento de compras, o quanto importante é, tu falou de precificação e markup, o quão importante é, a gente falou aí de cuidar dos custos fixos e operacionais das ali, perdas né? O que a operacionais. gente pode reduzir. E aí a gente falou de ter metas, né? Metas de faturamento, financeiras. metas financeiras. Eu acho que só aí, para quem... Já deu uma lição de casa, hein? Aí já tem uma tarefa para muitos meses aí pela frente. Para quem não faz algum desses itens ou todos eles, só aí já muda o jogo total, Fábio. E para você, empresário que está aqui nos ouvindo, e você fala assim, caraca, eu preciso olhar para tudo isso, mas como eu vou fazer isso daí? Então eu quero trazer um convite para você. No Maestria do Varejo, a gente te ajuda, a gente pega na sua mão e a gente constrói todas essas estratégias e implementa as metas e processos na sua empresa. Então você não precisa, você tem duas opções. Tu pode ficar lá no meu Instagram, no Fabio.arrudaoficial, e maratonando no YouTube, que é o @Maestria do Varejo, assistindo tudo, que tá lá, tudo que a gente faz tá lá. Tu pode ficar assistindo e fazer por conta, tu vai gastar meses e anos para conseguir implementar, eu te garanto isso, porque a gente sabe, mas tá lá, eu entrego tudo para vocês. Ou você pode ir para a opção 2, que é ou no QR Code que está aqui na sua tela, ou no link abaixo desse vídeo, você clicar e fazer uma aplicação para você participar de uma sessão estratégica onde a gente vai diagnosticar o seu negócio, mostrando para você pontos de oportunidade e pontos de fragilidade na sua operação, aonde a gente vai criar um plano para juntos a gente conseguir acelerar o seu resultado. Olha o que eu falei, acelerar o seu resultado, porque se você quer ir mais longe, você precisa ir acompanhado. Mentorias servem para isso, para poder te instruir e fazer os processos junto com você. Então, se você quer melhorar o seu resultado e, de fato, sair dessa zona de risco que você está na sua operação, eu te convido a fazer uma aplicação agora mesmo dentro do Maestria do Varejo, porque a gente vai pegar na sua mão e a gente vai construir essa história junto com você. Então não perca mais tempo, porque tempo dentro do varejo é dinheiro. E cada vez que você está tentando bater cabeça, fazendo isso sozinho, é o dinheiro que você está desperdiçando na sua operação. E aí, nunca esquecer de consultar a Bíblia. Né? Na Bíblia tem várias respostas, né, Fábio? E assim como a história do jovem rico em Mateus 19, que dizia que não basta tu ter muito dinheiro, é como você administra esse dinheiro, como você administra as posses que você tem, que faz a diferença. E aí é sobre isso que a gente falou hoje, né, Fábio? Não é sobre crescer o faturamento, é como que tu está crescendo, como que tu está administrando esses custos fixos, variáveis, quanto que está essa lucratividade, está sobrando no final, e aí sim saber que tu tem uma gestão bem feita de loja, né? Mateus, ele foi conhecido por ser o cobrador de impostos, né? E ele que começou a administrar, né, todas as receitas que vinham ali para os discípulos, né? Porque eles trabalhavam ali de graça, mas vinham muitas doações, né? Eles recebiam muitos agrados ali, e ele que fazia essa administração ali também junto com os discípulos. Então, não é sobre você ganhar mais, é sobre você administrar bem aquilo que você tem hoje, né? Cara, é isso. Pô, curti demais esse bate-papo. E tem ouro, tem muito ouro nessa conversa. Espero que você também tenha gostado, tenha visto ali pontos de melhoria. E se você tem algo que você tá com dúvida, deixa aqui o seu comentário abaixo desse vídeo, que eu mesmo e o Fabiano aqui, a gente vai responder algo exclusivo para dentro do seu negócio. Então é só você comentar qual que é o desafio que você está passando, que a gente vai responder exclusivamente para você, tá bom? Fabiano, é isso? Não, aonde que as pessoas podem seguir a gente? Fala aí. No YouTube, @Maestria do Varejo, nas plataformas de streaming, Deezer, Spotify, @Fala Maestro, e no Instagram, Fabio.arrudaoficial.
já vai lá e já fala, ó, tô chegando aqui, Fabio. Vai lá no Instagram e fala, Fabio, acabei de ver um episódio seu do podcast tal. Quero mais. E eu quero mais, me ajuda. E a gente vai conversando lá diretamente com você. Agora sim podemos acabar. Obrigado, galera, valeu. Muito obrigado, Até Fabiano. a próxima. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.